Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente início de semana para todos nós, uma excelente segunda-feira. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma semana, mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, hoje nós iremos conversar sobre um tema muito interessante, um tema muito importante para todos nós, que é a fotografia do pensamento. Mas antes de nós conversarmos sobre esse tema, refletirmos sobre ele e sermos esclarecidos, vamos convidar a todos para antes serenar o nosso coração em Jesus. Vamos tecer uma prece, porque a prece ela é um momento que serena o nosso coração, que elevamos o nosso pensamento até a Deus nosso Pai e a gente prepara a nossa alma para a semente de ensinamento que vamos hoje semear das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material e elevar o nosso pensamento até a Deus, nosso Pai, agradecendo por todas as oportunidades que teremos ao longo do dia de hoje, oportunidades de aprendizado, oportunidades de evolução moral, oportunidades de crescimento da nossa alma. Vamos agradecer a Deus por mais um dia que se inicia e convidar a Jesus para estar presente aqui conosco neste momento tão especial de reflexões do Evangelho. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, agora com o coração mais tranquilo, nós vamos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 5 e 6 deste capítulo, que é a passagem Pecado por Pensamento, Adultério. E bom, meus amados irmãos, quando nós lemos essa passagem, esses itens 5 e 6 na íntegra, nós notamos um fundo moral de ensino muito predominante ali, destacando ao nosso olhar de forma muito clara, que é o seguinte: a verdadeira pureza, ela não está apenas nos atos exteriores, não está apenas na fala ou no comportamento que o outro vê, mas a verdadeira pureza de uma alma, ela se encontra no coração. Então, a verdadeira pureza, ela vem primeiro de dentro, vem de dentro do coração, dos sentimentos nobres, dos pensamentos e dos desejos, e depois ela se transporta, se transparece através das atitudes e das ações. Contudo, muitas vezes nós não nos atemos a isso. Muitas vezes a gente se preocupa muito mais em aparentar uma pureza, em aparentar atitudes nobres, do que cultivar isso primeiro em nosso coração. E quanto a esse cenário, Jesus, há 2000 anos atrás, já nos alertava que essa forma da gente conduzir a nossa vida não era uma forma muito profícua, não era uma forma muito proveitosa. Quando Jesus, lá sentado de frente para um fariseu em sua mesa, diz para ele: Fariseus, insensatos que sois, estão tão preocupados com o exterior do copo e do prato, mas o seu coração está cheio de rapinas. Jesus diz isso de frente para um fariseu. E ele diz isso que é um ensino que serve para todos nós nos dias atuais. Que, por outras palavras, nos diz: estamos tão preocupados com a aparência externa, no seguinte sentido, em mostrar comportamentos nobres, palavras iluminadas, em mostrar ali condutas elevadas, mas o nosso coração está cheio de podridão. O nosso coração ainda está cheio de chagas morais. Então, Jesus falava isso porque ele conhecia a alma humana. E ele sabia que a gente estava fazendo um movimento totalmente errado, nos preocupando em aparentar uma pureza, sem nos esforçar para cultivar essa pureza no coração. Então, Cristo, ele já nos falava isso. E esse ensino ele serve até para os dias atuais. Porque muitos corações, ainda nos dias de hoje, acreditam que, se o outro
me vê agindo de uma forma boa, se o outro me vê agindo de uma forma iluminada, está ótimo. Mas o meu pensamento está lá nutrindo coisas bárbaras, coisas infelizes, desejos extremamente baixos. Muitos acreditam que, olha, eu vou agir de uma forma, mas eu vou pensar de outra. Eu vou me mostrar puro, vou me mostrar elevado, vou me mostrar paciente, vou me mostrar nobre, mas quando ninguém está olhando, quando ninguém está por perto, ou no silêncio do meu pensamento, se nutre pensamentos baixos, bárbaros, infelizes, que nada se coadunam com as atitudes exteriores. Muitos acreditam que viver dessa forma, agindo de um jeito, pensando de outro, conduzindo a vida de uma forma e nutrindo desejos de outro, muitos acreditam que agir dessa forma é o mais saudável, é o melhor e acredita que dessa forma está tudo bem. Mas vejamos que agir dessa maneira apenas nos estagna, porque o comportamento e o pensamento, eles têm o mesmo peso, que é o peso da intenção. O comportamento e o pensamento, eles têm o mesmo peso, que é o peso da intenção que a gente coloca. Porque, novamente, muitos ainda acreditam que eu posso pensar o que eu quiser, posso desejar o que eu quiser, as coisas mais bárbaras, mais infelizes, desejos de vingança, desejos de ódio. Posso pensar tudo o que eu quiser. Se eu não vou agir, tá tudo bem. Posso manipular aqui, arquitetar tudo de ruim, mas eu não estou fazendo mal em comportamento, então está tudo bem. Acredita-se equivocadamente nisso. E é equivocado, porque o Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro para nós. Por mais que não se tenha o comportamento na ação do mal, só o fato de se ter o pensamento, a intenção sendo a mesma, vale da mesma forma. Olha só, porque o pensamento, ele também é criação. O pensamento também ele é uma potência criativa. Por mais que o pensamento não vá ter uma ação externa, física, aos olhos dos outros, o pensamento está sendo visto por todo mundo espiritual. E isso é relatado para nós num termo usado por Allan Kardec como fotografia do pensamento. E é o foco aqui da nossa reflexão de hoje. Sobretudo para esclarecer a todos nós que muitas vezes achamos que o nosso pensamento está guardado só entre nós e não está. O mundo espiritual, muitos irmãos veem a sintonia do nosso pensamento e se aproximam. Então, se a gente está nutrindo pensamentos muito baixos, muito efêmeros, pueris, é isso que estaremos atraindo. Então, por outras palavras, por mais que não estamos agindo, o pensamento tem tanta força quanto um comportamento. O pensamento ele tem tanta força, tanta potência, quanto uma ação executada fisicamente. Olha que interessante. Então, para a gente conversar sobre esse conceito, fotografia do pensamento e falar que, olha, os nossos pensamentos não estão só entre nós, não. Não está só com a gente no nosso íntimo. Mas, além de Deus, nosso Pai, que tudo vê, os bons espíritos também, os outros irmãos nossos espirituais conseguem muitas vezes ver a sintonia e muitas vezes ver aquilo que a gente está pensando. Olha só. Então, meus amados irmãos, eu vou esclarecer um pouquinho aqui sobre o termo fotografia do pensamento, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa ideia, que foi algo que Allan Kardec nos explicou no livro A Gênese. Vou deixar aqui explicado que essa obra A Gênese, no capítulo 14, no item 13, gosto sempre de compartilhar esta obra aqui, a Gênesis, ela faz parte das obras bases do Espiritismo. Então, nós temos aí o Livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, entre outras obras que fazem parte das obras bases da doutrina espírita. Então, Kardec ele vai dedicar essa obra, a Gênesis, a nos explicar muitos conceitos, muitas leis, até mesmo universais, sobre o desenvolvimento,
também do nosso planeta, que a gente coloca assim, do nosso mundo. Então Kardec ele destina ali a explicar para a gente realmente cada conceito. É uma obra que ela é para estudo mesmo, é uma obra de muito esclarecimento para todos nós. Então no capítulo 14 desta obra, no item 13, Kardec vai nos falar um pouquinho sobre os fluidos que são o veículo do pensamento. E neste capítulo ele vai titular exatamente como fotografia do pensamento. Então eu recortei aqui um trecho do capítulo, eu gostaria de ler para nós, e conforme nós vamos lendo juntos, vamos pausando e conversando sobre o que Kardec nos explica sobre fotografia do pensamento. Então vamos lá, ele inicia dizendo: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual como no espelho, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar. Eu gostaria de ir pausando em cada trecho porque a Gênese, eu particularmente acho que é uma obra um pouco delicada de se ler. Então eu gosto de ir pausando e devagar e ir tentando compreender o que cada trecho tem para nos ensinar. Eu vou fazer aqui dessa forma também. Então vamos lá. Kardec diz aqui que o pensamento ele cria imagens fluídicas. E essas imagens, elas vão ser refletidas no nosso envoltório perispiritual. Olha que interessante isso. E elas vão se refletir como um espelho. Então, tudo que a nossa alma pensa, se cria algo, se cria uma imagem, e isso fica refletido no nosso perispírito. E Kardec continua: o pensamento aí toma um corpo e, de certo modo, se fotografa. Kardec vai trazer um exemplo para nós, mas eu vou usar um exemplo mais simples aqui para a gente entender o conceito base primeiro. Então, ele está nos dizendo o seguinte, que o pensamento, ele vai criando imagens fluídicas que se refletem no nosso perispírito e que essas imagens, elas ficam como que fotografias. Fotografias, ou seja, ficam marcadas. Vamos usar um exemplo mais simples aqui. Pensemos no livro A Gênesis, que eu acabei de mostrar ele aqui. Pensemos com muita força, a gente tem que nutrir esse pensamento, não é só ele passar por aqui, mas nutrir com força esse pensamento. Então a gente pensa no livro A Gênesis, a gente abrindo esse livro, lendo os capítulos, a gente está criando todo um enredo, toda uma história no nosso pensamento, correto? Esses pensamentos que estamos tendo, da gente abrindo o livro, pegando o livro, eles vão criando imagens aqui perto de nós, do nosso corpo, do nosso perispírito. Vão sendo criando essas imagens. Essa vibração desses pensamentos vão ficando. A gente abrindo o livro, lendo ali os conceitos, rememorando os ensinos de Kardec. E essas imagens vão ficando gravadas. Quanto mais intenção a gente coloca, mais viva é essa imagem. Então ela fica gravada, fica aqui do lado. Olha só, é isso que Kardec está nos dizendo. E aí ele vai trazer um exemplo aqui para nós, só que o exemplo dele é um pouquinho diferente do que a gente deu aqui em algum momento. Kardec diz, olha o exemplo. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar outro, ou seja, igual a gente deu o exemplo aqui no início, de ter uma ação no caminho do mal. Se um homem tiver a ideia de matar outro, por impassível que esteja o seu corpo material, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de realizar. Me desculpe. Seu pensamento cria a imagem da vítima, a cena inteira se pinta como num quadro, tal como está em seu espírito. Esse exemplo de Kardec aqui é excelente. Excelente. O que ele nos diz? A gente vai imaginando aqui no pensamento, criando cenas. Vamos supor que aconteceu uma coisa muito ruim no nosso dia, a gente discutiu com alguém, a gente fica lá ruminando aquela situação ruim que aconteceu, vamos colocar assim. A
gente está ruminando essa situação que estamos dando força a ela. Por quê? Estamos criando todo um roteiro para algo ruim. Olha o que Kardec diz. A gente reproduz tudo por pensamento, fluidicamente. Às vezes a gente não tem o comportamento, a ação, mas a gente está criando e reproduzindo tudo em nosso pensamento. E dessa forma é criado como se fosse um quadro, uma fotografia daquela ação que a gente pensou. Então ela tem o mesmo peso de um comportamento. E olha o que Kardec diz, é assim, que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma encarnada ou desencarnada pode ler em outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Essas palavras de Kardec, elas dizem tudo. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem. Ou seja, vamos voltar lá no início da nossa reflexão? Aqueles corações que acreditam que podem pensar as coisas mais bárbaras sem reformar o seu coração e acham que está tudo bem com isso porque não estão agindo? Olha só, os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico. É assim que uma alma, encarnada ou desencarnada, pode ler a outra. E quando Kardec diz isso aqui, a gente consegue refletir o seguinte: essas imagens, essas fotografias do que a gente vem pensando, do que a gente vem desejando, andam juntinho do nosso perispírito. E os nossos irmãozinhos desencarnados espirituais, quando passam perto de nós, eles conseguem, alguns, observar o que está com mais intensidade ali que a gente está pensando. Quais as intenções estão nos rodeando? E aí a gente nos leva à conclusão da afinidade também. Afinidade, a sintonia do pensamento. Muitos irmãos espirituais se ligam a nós por sintonia do pensamento. O que é muito comum a gente também sempre ouvir um comentário assim: nossa, mas eu faço tudo no caminho do bem, todas as ações externas que são solicitadas, mas eu continuo, às vezes, atraindo alguns irmãozinhos espirituais para perto de mim, não sei o porquê. Rememoremos o nosso pensamento, porque estamos em sintonia. Às vezes, as nossas ações externas está ótimo, estamos sendo exemplo da prática do bem, mas o nosso coração está sendo exemplo de viver no bem? Nosso pensamento está sendo exemplo? Quais são as fotografias do pensamento que estão ficando marcadas perto do nosso perispírito? Então, essa Kardec, eu trouxe aqui, meus amados irmãos, apenas alguns trechos deste capítulo, mas todos os irmãos que quiserem ler na íntegra sobre esse conceito, fotografia do pensamento, novamente, o livro A Gênese, capítulo 14, item 13. Lá vocês vão encontrar na íntegra essa mensagem maravilhosa de Kardec. Então é algo para a gente refletir, algo que Jesus já nos falava há 2000 anos atrás. Quando ele falava lá para os fariseus, estão tão preocupados com o exterior, mas e o coração? O que está dentro do coração? Então, se às vezes a gente acha que pensamento é uma coisa, ação é outra, ação física é outra, realmente o conceito é diferente. Mas o peso da intenção é a mesma muitas vezes. Às vezes o peso de um pensamento, a intenção dele é tão forte que ele vale tal como um comportamento muitas vezes. Porque aquele pensamento, como Kardec diz, ele cria tanta força que ele cria uma imagem mental aqui do lado. Como se a gente estivesse executando esse comportamento. E isso fica gravado no nosso perispírito. A gente carrega isso conosco. Então, meus amados irmãos em Jesus, vale muito a gente pensar sobre reforma íntima, sobre a reforma do nosso coração, sobre a reforma dos nossos pensamentos. Porque, como é nos dito no nosso evangelho de hoje, a verdadeira pureza ela não está apenas nas ações, mas sobretudo no coração, sobretudo nos pensamentos. Então vamos olhar para dentro de nós hoje,
ver o que que a gente precisa modificar, os pensamentos que estão nos rodeando, quais serão as fotografias mentais que nossa alma está criando, está registrando. Vamos pensar sobre isso e cada vez mais ter bom ânimo e boa vontade para nos reformar no caminho do bem, para nos aproximarmos de Jesus. Bom, meus amados irmãos, essa foi a nossa mensagem de hoje, essa mensagem tão importante para todos nós. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre o tema de hoje, com muito respeito e com muito carinho. Bom, vamos encerrar por aqui, encerrar com Jesus. Desejamos a todos um excelente dia, com a paz do Cristo, e lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, a todos nós, meus irmãos, que estamos aqui hoje como uma grande família. Que assim seja.